que você deve se preocupar em identificar o problema do seu paciente? Porque, como eu já falei no vídeo anterior, o cerne e o motivo da existência de toda empresa é solucionar o problema de um cliente e, no nosso caso, do nosso paciente. Veja, se você, cirurgião dentista empreendedor, consegue identificar o problema que trouxe o seu paciente até o seu consultório, que fez com que ele lhe procurasse, você consegue gerar uma proposta de valor para ele. E é exatamente essa proposta de valor que vai fazer com que o seu paciente fidelize com você, que ele permaneça a procurar pelos seus serviços e fazer com que você se posicione no mercado de uma maneira diferenciada dos outros cirurgiões dentistas. Porque conhecendo o problema do teu paciente a fundo, você vai traçar estratégias, traçar ações que possa de fato resolver esses problemas. Veja, você pode não perceber, mas como consumidor, nós temos um padrão um pouco parecido. Então a gente só volta a consumir de uma empresa, geralmente, a partir da percepção de valor que ela gera pra gente e que a gente consegue perceber. Eu vou utilizar uma grande empresa aqui como exemplo, que todo mundo com certeza conhece, que é a Apple. Ela se posiciona de uma maneira muito inteligente no mercado. O que foi que ela fez? Antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas eu sou da época do Discman. Eu carregava um Discman aqui quando eu ia correr, quando eu ia caminhar no calçadão, e aquele negócio era extremamente desconfortável. Ele me incomodava. À medida que eu ia andando, ele ia caindo. Era enorme. E o que a Apple fez? Lá atrás, ela simplesmente lançou o iPod e o lançamento dela foi mais ou menos assim: 10 mil músicas no seu bolso. O meu problema ela solucionou. Então ela me gerou um enorme valor, assim como gerou um enorme valor para muitas pessoas, e é por isso que ela faz o sucesso que ela faz hoje, que ela consegue se posicionar muito bem no mercado, coisa que muitas empresas do mesmo segmento às vezes não conseguem. Então, na grande maioria das vezes, para não dizer sempre, o nosso paciente nos procura para resolver uma dor específica que ele está sentindo. Então, quando você está sentindo uma dor, por exemplo, você está com um problema emocional ou você está com um problema físico mesmo e você vai procurar um profissional para isso. Qual é a tua expectativa? É que ele resolva a sua dor, aquilo que está te incomodando. Com os nossos pacientes é a mesma coisa. Então, o primeiro passo é, se eu tiver que dar uma dica aqui, esquece o problema físico. Quando ele for te procurar, você vai conversar com ele para entender qual é o motivo real de ele estar te procurando. Ele não vai te procurar apenas porque ele fraturou um dente, ou ele não vai te procurar porque a prótese dele está folgada. Geralmente o motivo está muito além disso. Ele vai te procurar porque ele não consegue conviver pessoalmente com ninguém, não consegue se envolver emocionalmente porque está com aquele dente quebrado, ele tem vergonha de sorrir, ou então porque ele não consegue arrumar um emprego, porque a prótese dele fica caindo, ele tem mau hálito. Então tudo isso envolve. E o segundo passo é, depois disso, depois de você ter uma grande conversa com ele, entender profundamente o problema dele, você vai examiná-lo, vai levar ele para a sua cadeira odontológica e vai examiná-lo. Nesse primeiro exame, você vai ter um leque de alternativa de diagnóstico. Caso você não consiga fechar de primeira, que geralmente a gente não consegue, você pede um exame complementar para que possa chegar à conclusão de um diagnóstico de fato e aí você oferecer alternativas para que ele por si só possa avaliar as vantagens e as desvantagens de todo o tratamento que você está oferecendo.